Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Pai dos Espíritos, ao Eterno, por tudo, até pelos novos inscritos. E eu quero também agradecer aos novos inscritos por fazerem parte da família em graça. E para aqueles ainda que também ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal Democracia Espiritual, dê seu like, compartilhe a mensagem, deixe seus comentários e vamos que vamos. Essa noite nós iremos mergulhar no rio da graça limpa, da graça pura, da graça sem mistura, da graça sem retoques, da graça sem heresias, da graça sem fermento da lei, da graça sobre graça, em espírito e em verdade. A graça, ela é uma democracia espiritual e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Oh, glória! O tema dessa mensagem, dessa pequena reflexão é verdades ditas por Jesus. Sim, é o tema da mensagem, verdades ditas por Jesus. E o texto principal aqui, eu quero trazer aqui em Isaías capítulo 53, livro do profeta Isaías, capítulo 53, e o versículo 9, que diz assim: E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Oh, glória! Vamos ler nessa outra tradução, que eu me apaixono nessa outra tradução aqui. Foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Oh, glória! Meus irmãos, eu já falei o tema dessa mensagem e vou falar novamente. O tema dessa mensagem é verdades ditas por Jesus. Em nenhum momento no seu ministério terreno, Jesus, em nenhum momento ele mentiu. Jesus ali era duas naturezas, a natureza do homem e a natureza, a outra espiritual, que era o próprio Deus, o Espírito de Deus manifestado dentro daquela capa, podemos dizer assim. Duas naturezas, a natureza terrena, física, humana e a natureza espiritual. E em seu colégio ministerial, que aconteceu há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, Jesus em nenhum momento ele mentiu. E eu creio que Jesus ele não mentiu. Ele não poderia mentir, de forma alguma. E as pessoas, muitas pessoas acreditam que Jesus fez parar aquela tempestade, que Jesus curou enfermos, fez milagres, prodígios e maravilhas. E que muitos também crerem que Jesus ele não mentiu. O sistema religioso ele acredita que Jesus não mentiu. Sim. Se você perguntar para um religioso de um sistema, de um ministério que faz parte de uma congregação, seja da Batista, seja os adventistas, seja os assembleianos, entendeu? Qualquer
Qualquer pessoa que faz parte dessas constituições, ou seja, dessas congregações, desses ministérios, entendeu? Eles vão dizer, não, Jesus, ele não mente. Mas eles afirmam, eles dizem que Jesus não mentiu. Mas se nós observarmos algumas passagens aqui, Jesus falando em verdade, nós vamos comprovar que o que eles dizem, eles estão totalmente errados. Ora, eles dizem que Jesus falou a verdade, mas eles negam em outras passagens, principalmente se referindo ao que nós vamos ver hoje aqui. Várias passagens, Jesus falando, em verdade vos digo. E Isaías aqui, ele vendo a figura do Messias, do Jesus de Nazaré, o Jesus da carne, ele diz, olha, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Essa outra tradução diz, foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Saímos daí, vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número... 1 Pedro, capítulo de número... vamos ver aqui. Capítulo de número 2, versículo 22, diz assim. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 22, diz assim. O qual não cometeu pecado na sua boca, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, mentiras. Veja, eu estou lendo outra passagem, agora em 1 Pedro, o apóstolo que andou com Jesus. Eu li lá no profeta Isaías, aquele conhecido como profeta messiânico, que falava da vinda do Messias, entendeu? E aqui agora eu estou em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, que diz assim, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Vamos ler nessa outra tradução aqui, 1 Pedro, capítulo de número 2, 1 Pedro, capítulo de número 2, vamos lá, versículo 22, que diz assim, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 22, que diz assim, olha o que está escrito nessa outra tradução, versículo 22, ele não cometeu nenhum pecado e ninguém nunca ouviu uma mentira dos seus lábios. Veja. Então, o sistema religioso, os líderes religiosos, os pastorzão, os pregadorzão, os doutores, os anéis da teologia, os teologão, os teólogos, os sabe-tudo, só que não, eles dizem que Jesus não mentiu, eles concordam. Mas, quando se trata de outros assuntos, principalmente com referência à vinda do Filho do Homem, eles negam, porque o próprio Jesus falou em verdade. Então, antes de eu falar, trazer algumas passagens aqui, vamos aqui para Mateus capítulo 26, que eles acreditam também que Jesus falou a verdade. Mateus capítulo de número 23, o som está ligado aqui, eu não sei se vai sair o áudio aí, ultimamente é muito som ligado, é muito barulho, mas infelizmente a gente não pode fazer nada, né? Mateus 23, o povo só sabe ouvir som que se for muito alto, né? Não sabe ouvir um som ambiente, é difícil, né? Então Mateus 26, vamos lá, Mateus 26, olha o que está escrito em Mateus 26, Jesus se referindo a Pedro, o versículo 34 diz assim, Mateus 26, versículo 34, diz assim, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Isso é Jesus falando para Pedro, que Pedro, antes que o galo cantasse 3 vezes durante aquela noite, Pedro iria o negá-lo por 3 vezes. E isso de fato aconteceu.
E Pedro ainda diz assim, ó, respondendo, disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer, ou seja, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vamos ler outra passagem aqui, em Marcos 14, versículo de número 30, que diz assim, olha, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, Jesus está falando em verdade. O tema dessa mensagem é as verdades ditas por Jesus. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, ainda que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse, com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Veja que eles refutaram as palavras que Jesus havia falado, que Pedro iria negá-lo por 3 vezes. Mas Pedro refutou a Jesus, disse, olha, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Então, essas passagens aqui, eles acreditam que Jesus falou em verdade. Essas passagens aqui, eles acreditam. Eles, se você chegar para perguntar para um líder religioso, os nossos irmãos que estão ali, os incautos, que não têm conhecimento, os simples, aqueles que foram aprisionados, que estão sendo aprisionados, que foram enlaçados pelo laço do passarinheiro, aqueles que caíram na armadilha, como um dia nós caímos também, de acreditar em um líder religioso, em um homem, em tudo que eles fazem, em tudo que eles ensinam. Então, se você chegar para eles e perguntarem, eles vão dizer, não, é verdade, Jesus falou e aconteceu, porque Jesus não pode mentir. Porque nenhuma palavra de Deus volta vazia, nenhuma palavra de Jesus volta vazia. É isso que eles dizem. Eles refutam isso. Eles declaram que Jesus falou a verdade. Mas agora, vamos ver. O tema da mensagem é verdades ditas por Jesus. Mas agora, vamos para Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 2. Jesus estava falando aqui para os seus discípulos com relação à sua vinda. A vinda do Filho do Homem estava conectado com o quê? Com a queda do templo. Mas eles não aceitam. Alguns dividem aí, diz que Jesus ali foi para Jerusalém no ano 70. Mas ainda Jesus voltará. Entendeu? Jesus volta para buscar sua igreja, só que não, porque a igreja vai subir nas nuvens e vai morar na eternidade, nesse corpo de carne e sangue, nesse corpo que só Jesus dá causa. Porque na carne nós somos imperfeitos, nós somos perfeitos no espírito, mas eles querem subir. Eu faço uma pergunta para os líderes religiosos, todos os pastores aqui, todos que defendem essa tese que Jesus vem buscar a sua igreja. Aonde é que está escrito que Deus, na sua eternidade, na sua soberania, ele fez acepção de pessoas, no sentido de que alguns nasceram para morrer de morte física, e outros nasceram para ser arrebatados na nuvem. Jesus vem buscar para morar na eternidade. Aonde é que está escrito isso, doutor? Teologão, sabe tudo, só que não. Aonde é que está escrito isso, doutor? Doutor, não faça essa maracutaia, não faça essa lambança, não faça essa patacoada. Vocês aprenderam errado. Hoje tem alguns aí soberbos que não aceitam, né, porque não querem perder a posição, largar o osso, mas eles sabem hoje porque aprenderam com o YouTube, com os pregadores do YouTube, mas eles não são humildes de reconhecerem, porque eles querem estar por cima, na linha de frente, eles querem ser reconhecidos. Esse é o mal. Esse é o mal que o sistema religioso causa às pessoas. Entendeu? Esse é o mal, começando porque tem que ter uma liderança. Entendeu? Então eles querem estar por cima. Entendeu? Então veja, Jesus vai dizendo aqui, vamos ler o versículo 2, Mateus 24, 2. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? É verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra
que não seja derrubada. Em verdade vos digo, veja, que são palavras ditas, faladas por Jesus. E Jesus não mente. Ele não pode mentir. E ele não mente. E isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. No ano 70, foi a vinda do Filho do Homem, entendeu? Onde estava conectado com a queda do templo, a destruição do templo, a Jerusalém terrena, a Jerusalém daquela era, daquele século, o fim do velho Aion, o fim da velha dispensação, da antiga aliança, da antiga lei de Moisés. Então, a vinda do Filho do Homem, a manifestação da vida do Filho do Homem, estava conectado com a destruição do templo, entendeu? Que aconteceu no ano 70, onde é conhecido como o dia da vingança do Senhor, o juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor contra Israel, entendeu? Estava conectado com a queda do templo. Então veja, Jesus porém lhe disse, não verdes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque os discípulos, no versículo 1, eles mostraram a beleza do templo. Olha, versículo 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Versículo 2, Jesus porém lhe disse, não verde tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, no ano 70, quando a gente vai para o contexto histórico, nós vemos que Jerusalém foi destruída. O juízo de Deus aconteceu. As palavras proféticas que Jesus profetizou aqui, a queda do templo, que ele disse, em verdade vos digo, não verdes tudo isto, a beleza do templo, o templo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Hoje tem um pequeno pedaço de muro conhecido como o Muro das Lamentações, como prova ocular, viva, que Jesus já voltou. O que Jesus falou aconteceu, porque ele não mentiu, tudo o que ele falou aconteceu. Partindo daí, vamos para Mateus, capítulo de número 10. Voltando um pouco, Mateus, capítulo de número 10. Na mensagem anterior, até eu falei aqui dessa passagem, mas aqui é outra mensagem, entendeu? No capítulo de número 10, versículo de número 23, olha o que Jesus falou também. No versículo de número 23, Jesus diz assim, ó, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi. Olha, fugi. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo, olha, Jesus outra vez falando, em verdade vos digo. Porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ou seja, sem que aconteça a manifestação da vinda do Filho do Homem. Ele estava dizendo, sem que eu não venha, porque ele voltou como filho, ele voltou na posição de filho. Jesus, mais uma vez, está dizendo aqui, ó, quando, pois, vos perseguirem desta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, veja, em verdade, palavras ditas por Jesus, que saiu da boca de Jesus. Em verdade vos digo, olha, que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, mas eles não acreditam. Eles acreditam que Jesus ainda vai voltar. Entendeu? Eles não acreditam que Jesus como é que se diz? Já voltou, entendeu? Porque eles querem ver, todo olho tem que ver. Até os que morreram vão ressuscitar para verem a volta de Jesus, segundo eles. Porque eles não acreditam na escatologia consumada. Entendeu? Então eles têm que ver. Não, a vida do Filho do Homem não foi global, foi local. Entendeu? A primeira manifestação da vida do Filho do Homem, onde o Verbo se fez carne, e a segunda manifestação do Filho do Homem, entendeu? Onde ele veio num corpo de glória, já aconteceu e foi local. E todo olho ali viu. Até os que transpassaram o exército do Império de Roma, entendeu? Aqueles que participaram também, que acusaram Jesus, alguns ali viram, e alguns dos discípulos que estavam aqui, olha, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Qual era essa cidade? A cidade de Jerusalém,
Não era as cidades do Brasil, da Inglaterra, da Alemanha, da Europa, da Ásia. Não é as cidades aí como é que se diz, perdão, não é as cidades aí da Argentina, da França, não, doutor. Era as cidades de Jerusalém. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel, as cidades de onde? Do Brasil ou de Israel? As cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. As cidades de Israel era global? As cidades de Israel, doutor? Eu tenho essa pergunta. As cidades de Israel era global ou as cidades de Israel que Jesus falou aqui era local? Era local, doutor. Que patacoada é essa, doutor? Então, se Jesus ainda vai voltar, cadê os discípulos? Eles têm que estar percorrendo todas as cidades de Israel. E existem cidades que não existem mais. Só existe o quê? Escombros. Só existe o quê? Pontos turísticos. Se você pesquisar, pesquise que você vai encontrar. Entendeu? Como Corazim, Betsaida, aquelas cidades ali, não existe mais. São cidades hoje que são escombros. Ali é uma área para você visitar. E outras cidades. Doutor, você errou feio. Então, essa verdade aqui que Jesus falou, quando pois vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, cadê os discípulos? Alguém consegue viver 2000 anos? 20 séculos depois? Não, doutor. Então, veja que Jesus está dizendo em verdade. Mas eles negam essas verdades. Ou seja, eles chamam Jesus de mentiroso. Porque a partir do momento que eu nego que Jesus aqui está falando em verdade, falando da vinda do Filho do Homem, que aconteceu para estabelecimento do reino que estava próximo, ali foi o dia do juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor contra Israel. Se eu digo que isso não aconteceu, que Jesus ainda vai voltar, eu estou chamando Jesus de mentiroso. Eu estou sendo conivente com um pastor, com um líder que aprendeu errado, que passou errado, que ensina errado, mas não quer ser humilde e reconhecer. Alguns caíram em si e saíram do sistema, entendeu? Outros não querem largar o osso, porque ali, por causa de uma posição que eles têm, eles querem ser, entendeu? O palco, né, como é que se diz, das atenções, eles querem ser alvo, né, das atenções, é isso que eles querem, entendeu? Eles querem ser ali, ó, o bola da vez, entendeu? Eles querem que todas as atenções sejam para eles, voltadas para eles, numa posição de homem de Deus, entendeu? É isso que eles querem. E, além disso, tem dinheiro também, ó. É por isso que eles não querem largar o osso. Eles não querem aceitar, entendeu? Porque eles sabem que na graça não tem liderança. Na graça, a minha liderança é o Espírito Santo, o glória, que está comigo, está dentro de mim, está dentro de você. E eu mesmo, que eu sei o que é bom e o que é ruim, em minha consciência, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, porque o evangelho da graça está em mim, entendeu? A graça que está em mim, esse evangelho da palavra que me direciona, vai saber me dirigir, me direcionar e dizer o que eu tenho que fazer em graça e o que eu não tenho que fazer. Mas eles não aceitam. Então Jesus está falando de verdade aqui. Olha, quando, pois, vos persegui nesta cidade, dizendo para os discípulos, fugi para outra cidade. Qual era a cidade? As cidades do Brasil, as cidades global de outras nações, ou as cidades de Israel? As cidades de Israel, olha, fugir para outra cidade, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel, ainda tem mais as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Então, se Jesus ainda vai voltar, Pedro, Tiago, João, os discípulos ali, eles estão vivos ainda, com 2000 anos de vida, com 20 séculos de vida aqui na Terra, vivendo, esperando a vinda de Cristo. Porque eles têm que percorrer as cidades, e não vai dar tempo, porque Jesus vai voltar antes deles percorrer as cidades, pregando o evangelho do reino de Deus. Veja que eles negam isso aqui. Dependendo da passagem, eles concordam que Jesus falou em verdade, mas aqui eles negam, e eles chamam Jesus de mentiroso. Essa é a realidade, meu irmão. Mas nós que estamos em graça, nós temos os olhos iluminados, sabemos que isso aqui já aconteceu. A vinda do Filho do Homem já aconteceu no ano 70, o juízo de Deus contra Israel, onde foi para estabelecer o reino de Deus, estabelecer o pacto da graça, onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Saindo de Mateus 10, 23, vamos mais para frente, Mateus 16, 27 e 28. Olha, eu li essa passagem aqui na outra minha mensagem que eu fiz.
né, que eu postei no YouTube. Mas aqui é outra mensagem. Então eu tenho que falar sobre isso. Mateus 26, no Mateus 16, versículo 27 e o 28 diz assim, ó, porque o Filho do Homem virá, olha, na glória de seu Pai, com os seus anjos, na glória de seu Pai, num corpo glorificado, porque o Pai é Espírito, na glória, com todo o poder, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que em verdade, olha mais uma vez Jesus falando em verdade. Então, olha o tema da mensagem. Olha o tema da mensagem, verdades ditas por Jesus, verdades faladas por Jesus. Aí Jesus diz aqui, ó, em verdade vos digo, que alguns dos que aqui estão, naquele momento ali da escrita, no momento em que Jesus estava falando, Mateus escreveu isso aqui depois, mas ele estava presente aqui no momento da fala de Jesus. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão que não provarão a morte física, entendeu? A morte física. Até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então veja, Jesus falou que alguns que estavam ali não iriam provar da morte física, entendeu? Mas que muitos não iriam provar que estavam ali, alguns que estavam ali não iam provar da morte física, entendeu? Até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, ou seja, alguns iriam ver, não ia passar pela morte, iriam ver o Filho do Homem vindo, entendeu? No seu reino, ou seja, vir estabelecer o reino e retornar para o Pai e entregar o reino ao Pai. E hoje o reino está aí, já foi entregue ao Pai, entendeu? E como é que se diz? Estamos reinando em vida em perfeita vitória, pelos séculos do século. O reino é eterno. Então veja, meu irmão, é tremendo demais, mas eles acreditam que Jesus não mentiu. Mas nessa passagem aqui também, eles não acreditam. Não, Jesus ainda vai voltar. Alguns dizem que o reino ainda vai ser estabelecido na vinda do Filho do Homem, que ainda vai acontecer, porque os sinais estão aí. Outros pastores, e até esses pastores que estão em graça, que dizem que pegam graça, mas é uma graça misturada ainda, porque tem apresentação de criança, é lei de Moisés, se tem dízimos, é lei de Moisés, se tem batismo, se tem o que tiver aí, ceia, que nunca foi ceia. Teve outros pastores aí que eles faziam a celebração da ceia, eles que pregam graça misturada. Hoje não faz mais, por quê? Porque viu na plataforma do YouTube outros homens pregando e ele aderiu como é que se diz? A ceia que nunca foi ceia, era Páscoa. Mas ele antes celebrava e dizia que era ceia e até criticava. Eu não consigo entender como é que uma pessoa, que pecado é esse, que não quer cear quando as pessoas passavam, né? Para entregar o pão, né, onde representa o pão, e o vinho, que é o sangue, que nunca foi isso aí. A gente não vive de sombra, de representação, a gente vive de realidade, e o corpo de Cristo somos nós, ou glória, entendeu? É a igreja. Então, ele até criticava, eu não sei que pecado é esse que a pessoa não quer cear. E às vezes, quando alguns membros não estavam na congregação no dia da ceia, ele mesmo levava para os membros, ou então mandava alguém, mas hoje já tirou. Por que ele tirou? Por que ele tirou? É porque ele aprendeu? Não. É porque Deus revelou a ele, ele leu e aprendeu? Não. É porque ele viu os pregadores do YouTube. Eu passei lá 14 anos e até eu celebrava. Tá aí minha esposa de testemunha. Minha esposa também viu muita coisa que pregava. E hoje já está mudando aos poucos aquilo que lhe apraz. Mas ele celebrava a ceia. E aí, doutor? E aí, doutor? É mentira minha? Não, é verdade. Eu estou falando a verdade e você sabe. E quem estava lá, quem via celebrando ceia, sabe que eu estou falando a verdade. Então veja. E esses tais, sim, para complementar, né? E esses tais diz que está vivendo o reino de Deus, o reino já foi estabelecido, vivendo o reino de Deus, reinando em vida, em perfeita vitória, esperando a vinda do Filho do Homem. Você está vendo? Você está vendo a lambança que eles fazem? Então veja, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino, que foi a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Então, se Jesus ainda não veio, cadê alguns que iriam ali, que não iriam passar pela morte, entendeu? E iriam ver a vinda do Filho do Homem no seu reino, que era a segunda vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70. Então, se Jesus ainda não veio, esses homens aqui, alguns aqui, que estavam aqui, que Jesus falou, em verdade, que não iriam morrer, passar pela morte física, mas iriam ver a vinda do Filho do Homem no seu reino, então eles estão vivos.
Então, alguém consegue viver 2000 anos aqui na Terra? Então, eles estão com 20 séculos aqui, de vida aqui na Terra. Você vê que não faz sentido, meu irmão. Então, eles não acreditam. Eles acreditam que Jesus ainda vai voltar. Então, se eles dizem, em outras passagens, que Jesus não mentiu, mas aqui eles negam, acusando Jesus, dizendo que Jesus era um falso profeta, que Jesus estava mentindo. Porque eles negam, eles não acreditam que Jesus veio. Então, estão dizendo que Jesus é mentiroso. E Jesus não mentiu. Jesus não mentiu. Não se achou nenhum engano, nenhuma mentira na boca de Jesus. Eu li aqui, Isaías 53, 9 e 1 Pedro, capítulo de número 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 22. E aí, doutor, você está vendo como eles são terríveis? Vocês estão vendo como eles são desonestos? Como eles mentem na maior cara de pau? Entendeu? Então as pessoas têm que cair em si, como eu caí em si, como você caiu em si. E não podemos viver sendo enganados por esses homens, por causa de uma posição. Veja que algumas passagens no Cântico do Galo, né, que Jesus disse, Pedro, em verdade vos digo que ainda essa noite tu me negarás 3 vezes. Eles acreditam na queda do templo, mas que não está conectado com a vida do Filho do Homem. Ali foi para Israel, ainda falta vir para todas as nações, porque eles querem ver a vida do Filho do Homem. Então veja como eles são desonestos. Não tem nada a ver, mas nós, aprove a Deus, ou glória, nós que tivemos nossos olhos iluminados, sabemos que não existe mais nenhuma profecia bíblica para se cumprir. Entendeu? Não existe mais, já aconteceu tudo. A Bíblia é um livro histórico, é um livro que ela ensina, está aqui para nós lermos, para nós estudarmos, para nós conhecermos e tiramos o que é bom daqui para nós, como é o caso da doutrina do Evangelho da Graça. Mas a Bíblia em si é um livro histórico, e a história trabalha com o passado, para que a gente venha hoje discorrer, e isso aqui que Jesus falou vai ficar pelos séculos dos séculos, o que está escrito aqui, e sempre vai ser assim, olha, tá vendo? Jesus está próximo de vir, os sinais estão aí, porque o que Jesus falou sempre vai estar escrito. Vai estar escrito, meu irmão. O que Jesus falou aqui, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Daqui no século 50, no século 70, quem estiver vivo, vai estar do mesmo jeito. E aqueles que estiverem vivos vão acreditar, dizendo assim, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Outros não, porque daqui para lá eu creio, eu não estou vivo, mas as pessoas vão cair em si como já estão caindo. Então sempre vai estar aqui, no século 21 que a gente está, no século 22, no século 50, no século 70, até enquanto a Terra existir, porque a Terra ela foi feita, ela foi criada para a humanidade, o homem habitar nela. Está escrito lá em Atos 17. Então veja, meu irmão, eles não acreditam, eles acreditam em outra passagem e Jesus falou em verdade, Jesus não mentiu, mas quando se trata da vinda do Filho do Homem, eles não acreditam. Saindo daqui, vamos para outra passagem, Mateus 24, 34, mais aqui na frente, no mesmo livro de Mateus, Jesus aqui estava, o contexto de Mateus aqui, no versículo 34, estava falando da vinda, da queda do templo, né, do fim do século, do fim do mundo, né, da vida de Cristo. Era o contexto, e Jesus está aqui alertando os seus discípulos. E quando chega aqui no versículo 34, olha o que Jesus diz também, outra passagem, olha, aprendei, pois, esta parábola da figueira, versículo 32, Mateus 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo. Olha, que todas estas coisas? Olha, igualmente quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo. Que todas estas coisas eram que ele estava dizendo? Que todas as coisas eram essas que Jesus estava falando? Que quando eles vissem todas estas coisas, sabei que o fim estava próximo. Você pega Mateus e você vai ler aqui do versículo 1, você vai entender o contexto e você vai ver do versículo 4 em diante, você vai ver, Jesus falando, aquele que perseverar até o fim será salvo, salve que da grande tribulação que aconteceu no ano 70.
que muitos seriam enganados, rumores de guerras, essas coisas, pandemia, fome, terremotos em vários lugares, entendeu? Então, é muito claro, veja o que Jesus vai dizer, aí no versículo 33, né? Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Próximo. Então, o próximo para o sistema religioso de alguns homens que estão em graça é para 2000 anos. Não, doutor, o próximo é próximo, o distante é distante. O próximo, o oposto de próximo é distante. Jesus estava dizendo próximo. E Jesus, quando falou isso aqui, foi há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. E já aconteceu. Aí ele diz aqui, ó, em verdade vos digo. Jesus estava dizendo para quem isso aqui? Em verdade vos digo. Era para mim hoje? Era para você? Era para nós do século XXI? Para a igreja do século XXI? Não. Era para os seus discípulos, para aquela geração. Ó, em verdade vos digo que não passará esta, que era aquela geração. Esta era a geração de Jesus, a contemporânea. Aquela geração que Jesus estava falando ali. A geração contemporânea dele ali, que ele viveu ali. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Olha, Jesus está dizendo a verdade, mas eles não acreditam. Eu aprendi que a última geração da vinda do Filho do Homem, né, que Jesus viria para buscar a sua igreja, repara, que a igreja ia habitar no céu, escuta bem, era essa geração, a geração da tecnologia que está escrito lá em Daniel, que a ciência aumentaria. E eles aprenderam que a ciência ali era a tecnologia, computador, era hoje celulares, notebooks, essa onda aí da tecnologia, né? Porque a cada dia que passa, a cada ano que passa, a cada ano que passa, a tecnologia ela vai avançar, sim, o conhecimento. Mas quando Daniel falou, revelado ali era a ciência que iria, como é que se diz, aumentar. A ciência ali estava falando do conhecimento e não de tecnologia, de eletrodoméstico. Não, meu irmão, era o conhecimento, entendeu? Que iria aumentar, entendeu? Era isso, não tem nada a ver. Já naqueles dias, Daniel já estava falando, já se falava no livro de Daniel, entendeu? Lá em Daniel, quando ele estava na Babilônia, era o conhecimento, a ciência ali era o conhecimento, não era a tecnologia, mas eu aprendi isso. Eles pregavam, e ainda muitos aí pregam, se referindo que essa geração é a última geração da vinda do Filho do Homem. Não, doutor, foi aquela geração contemporânea de Jesus. Olha, em verdade vos digo que não passará essa palavra esta é usado para alguém ou algo que está próximo. Jesus não falou aqui, ó, em verdade vos digo que não passará essa geração, essa ou aquela geração, entendeu? Não, ele disse esta é um pronome demonstrativo, que é usado para algo ou alguém que está próximo. Então, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Veja, entendeu? Então, mas eles negam quando se trata da vinda do Filho do Homem. Entendeu? Algumas passagens eu li aqui, eu quero encerrar por aqui, que eles não acreditam. Acreditam sim naquilo que lhe apraz, como Pedro negou, como o templo foi destruído, mas eles não se referem à vinda do Filho do Homem, à queda do templo, à destruição do templo, onde Jesus disse que em verdade vos digo, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Jesus estava se referindo à vinda, à sua segunda manifestação, mas eles não acreditam. Mas eles acreditam que Jesus não mentiu. Então veja, meu irmão, é isso que eles são desonestos. Eles são desonestos. Então, meu irmão, vamos descansar, mas aprove a Deus que nós, que estamos com os olhos iluminados, nós entendemos que tudo já aconteceu, tudo já está consumado, já foi consumado, tudo já foi feito, nada mais há para acontecer, nenhuma profecia bíblica. O que nós devemos andar é em temor, dando frutos, e os frutos do amor é justiça, paz, alegria, benignidade, você fazer o bem às pessoas. Essa é a essência do reino. E que essa graça que está em nós,
esse amor, esse favor que foi derramado em nós, que a gente vem exalar o cheiro do bom perfume, o perfume do conhecimento, o cheiro do conhecimento, a gente pregar esse evangelho, a doutrina do evangelho da graça, a gente poder levar as pessoas, para que as pessoas caiam em si e tenham suas faculdades mentais abertas, como a gente um dia teve também. E que esses irmãos aí, que ainda estão presos nos redios de quatro paredes, sendo enganados por homens, venham cair em si. Nós sabemos que nem todos vão cair em si, mas eu quero dizer que nós, aprove a Deus, que nós conseguimos enxergar agora. Ou seja, nós éramos cegos, mas agora a gente vê. Entendeu? Então, eles dizem que Jesus não mentiu, mas vai depender da passagem e do que está falando, vai depender do contexto. Se for aquilo que apraz a eles, entendeu? Que eles defendem, eles dizem que Jesus falou a verdade. Mas se não for daquilo que aquilo que não apraz a eles, que eles não concordam, eles negam, dizendo que não é assim. Então, eles estão chamando o Jesus de Nazaré, que veio na terra, de mentiroso. É claro que nós não servimos mais o Jesus de Nazaré, nós servimos o Cristo crucificado, ou seja, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado. Hoje ele é o Pai dos Espíritos. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Dê seu like, compartilhe essa mensagem, deixe seus comentários e vamos que vamos. Amém? Combater heresias e fermento da lei. Amém? Vamos que vamos. Graça e paz, graça eterna.